o maior acidente nuclear da história, que é o seguinte: ontem, 38 anos do acidente. Explosão de uma usina na cidade de Pripyat, na ex-União Soviética, atualmente na Ucrânia. E tem um cara que sabe de tudo de viagem. Na última vez ele veio aqui falar sobre a Coreia do Norte. O cara de Campinas já visitou mais de 80 países. Mais de 3 milhões de seguidores, gente. Imagina isso. Você vai para a cidade mais tóxica do mundo, onde teve a maior explosão de uma usina nuclear, e ele vem aqui contar tudo e mostrar para vocês aqui no programa do João. Cadê o Estevão? Chega mais! Boa noite, boa noite! E aí, João, como é que você tá? Tudo bem, gente? Porra, Estevão! Tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês. Mas, pô, hoje o assunto é diferente. A galera, eu acho que você de casa e a galera do auditório vai se surpreender. Porque, meu, o que você foi fazer na cidade onde teve a maior explosão numa usina nuclear? Cara, eu me pergunto isso até hoje. Cara, tem que ser Mas muito... é que eu sou curioso, né? Eu sou muito curioso. É, não é curioso, é corajoso, vocês não acham? Vocês iriam? Eu vi um sim, eu vi alguns ali sims ali, ó. Quem iria aí pra eu saber? Oi, João, galera é animada, hein? Animada. A galera é corajosa, hein, João? Gostei de ver. Eu acho que eu não iria nem ferrando. Deus me livre, vai que volta com alguma doença, sei lá o quê. Mas tá cheio de regra lá, né? Cara, tá cheio de regra. Assim, quando você chega lá, né, você já assina um termozinho lá que eles dão pra você, tem que mandar o seu passaporte, e aí você vai assinar um termo onde você tá ciente que não pode tirar foto de câmera de segurança, que não pode fumar, consumir bebida alcoólica, tem várias regras, ó, igual tá passando aqui. Você chegou aí, você já tava... logo na entrada. Então, assim que você chega, você tem que pegar um ônibus com uma empresa autorizada para entrar lá. Porque Chernobyl é uma zona de exclusão que eles fizeram. Então, eles fizeram 2 zonas de exclusão. Depois do acidente, eles pegaram um raio de 10 quilômetros e fizeram uma zona, e 30 quilômetros outra zona. Aqui a gente consegue ver um pouquinho de como é que é a planta. A gente ganha um certificado, seu certificado de radiação, olha que bacana. Aí você entra nesse ônibus e você vai. Mais ou menos 1 hora para chegar na fronteira. Por que é uma fronteira, João? Porque eles pedem seu passaporte. Sério? É dentro do país, você não está saindo do país, mas tem que ter o passaporte, o negócio é super controlado. E me fala o seguinte, o aumento de radiação, qual é o maior problema que pode acontecer com o ser humano? Então, a radiação, ela causa uma mutação celular, então as suas células, elas começam a serem modificadas, sem ser algo natural, e pode acabar ocasionando câncer muitas vezes. Então, infelizmente, milhares de pessoas que foram atingidas por Chernobyl acabaram morrendo de câncer, e outras também pelo excesso de radiação. Porque a radiação, além de causar mutação celular, se você recebe muita radiação de uma vez, em horas ou até mesmo dias, você acaba sendo hospitalizado e morre, sua pele começa a derreter. É algo muito, muito, muito sério. Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história do mundo, e a gente teve até um caso muito triste aqui no Distrito Federal, não sei se alguém já ouviu falar. Foi em Goiânia, certo? Foi em Goiânia, isso mesmo, em Goiânia. E foi uma história muito triste, né? Foi uma família que encontrou um urânio radioativo e acabou também sofrendo de radiação. Mas Chernobyl é uma coisa muito doida porque o tamanho, né, o tanto de pessoas que foram atingidas... E quantas pessoas viviam lá? Quantas mortes? Então, a ideia era que cerca de 50 mil pessoas morassem em Chernobyl. Não estava com esse número de pessoas, estava para chegar em 50 mil, e eles queriam chegar em 100. Até o final dos anos 80 ia chegar a 100. Então, quando a gente vai fazendo o passeio, a gente vai aí numa van, né, nesse micro-ônibus, onde eles contam um pouquinho da história, e você vai adentrando uma floresta. E essa floresta, João, era a antiga cidade de Pripyat. Pripyat é a cidade que ela foi criada com o conceito para ser a cidade mais incrível da União Soviética. Pensa assim, pensa como Brasília foi construída, né? Como projetada, foi uma cidade realmente desenhada para ser a cidade perfeita, onde lá as pessoas que fossem da União Soviética e morassem e trabalhassem em Pripyat, elas iam ganhar até 5 vezes mais do que os outros membros da União Soviética. E uma coisa curiosa é que naquela época a União Soviética pagava um salário meio que tabelado a todos, né? Então eles tinham um sistema de remuneração onde as pessoas não ganhavam muito, mas quem fosse para Pripyat seria aí o escolhido e teria uma vida próspera e plena. Estevão, e por que queriam fazer Pripyat nesse local, né? Por que olha só, aqui a gente tem um parque de diversões que ele ia ser inaugurado
inaugurado 5 dias depois da explosão, acredita? Caraca. É muito triste, que você vai no parque, você vê roda gigante. Tem noção quantas pessoas morreram? Eu sei que no momento da explosão, 2 pessoas morreram na hora, que estavam lá. 134 bombeiros foram hospitalizados na hora, 26 morreram na hora. Caramba. E depois milhares e milhares de pessoas foram morrendo logo depois. A gente não sabe a exatidão desses números, né? Então eles nunca disseram exatamente o que aconteceu. A gente visita escolas, hospitais, essa foi uma creche. Você vê um hospital, então você vê assim coisas jogadas, livros, pedaços de remédios. Muitas famílias, né, tiveram que abandonar. Como é que foi por que aconteceu a explosão em Chernobyl? Eles já haviam, João, 3 grandes reatores nucleares, mas a União Soviética queria construir o maior complexo nuclear do planeta em Chernobyl. Então, eles estavam fazendo a 4ª usina, para falar assim, a gente é a União Soviética, a gente é o poderoso. E aí foram fazer um teste de resfriamento, que era para ser só um teste de rotina, e quando foram rodar o resfriamento da usina, houve uma troca de turno. Então, a turma que estava treinada para fazer isso de manhã foi embora, e a turma da noite apareceu lá e falou, opa, tem que fazer teste? Vamos embora, qualquer coisa tem um botão que a gente aperta e o teste acaba. E na hora que foram apertar o botão, porque estava dando ruim, não funcionou, explodiu e começou esse desastre surreal. E essas ruínas que a gente está vendo, aquilo ali era uma creche também, essas ruínas que a gente está vendo, elas aconteceram porque as pessoas há 38 anos tiveram que ir embora, iludidas de que em 3 dias elas iriam voltar. Então o governo, quando aconteceu isso, os governantes sentaram para discutir e falaram, o que a gente faz? A gente não pode admitir. Imagina, para a União Soviética admitir... Era uma vergonha. Vergonha. O maior acidente nuclear na minha União Soviética, não vamos admitir. Então eles demoraram um tempo para reagir, o que é um pouco triste, né? Tem algumas séries, esse é um cachorro, o guia fala com todas as letras, gente, se vocês virem um cachorro, não passem a mão nele. Vocês sabem por quê? Não tenho ideia também. Porque ele carrega radiação. Sério? Quando você recebe muita radiação, você se torna um difusor de radiação. Então, um cachorro que mora em Chernobyl, que está rodando por aquela área radioativa, se você começa a passar a mão nele, você vai receber essa radioatividade. É tipo quando a turma vai fazer, por exemplo, uma chapa, tirar uma chapa, fazer o raio-x, aí às vezes tem que botar aquele colete de radiação, tudo, né? Exato. Só que tem áreas lá em Chernobyl, pessoas que chegam perto da usina chegam a receber 37 mil vezes a radiação de uma única chapa que você tiraria. Se eu fosse fazer um raio-x, seria 37 mil vezes menos radiação do que se você passasse lá perto. Nossa. Tanto que a gente não pode ficar muito perto. Esse é um refeitório. Uma grande curiosidade é que até o momento da minha visita, até 2020, haviam pessoas morando em Chernobyl, trabalhando em Chernobyl. Na usina. Havia uma senhora, não na usina, a usina foi desativada e eles cobriram ela com uma super cobertura que eles chamam de sarcófago para poder isolar, mas haviam funcionários que cozinhavam e que trabalhavam nas usinas porque a Ucrânia fez um acordo com a União Europeia que ela só iria desativar as usinas se a União Europeia ajudasse ela a conseguir controlar a situação. Então eles começaram aos poucos a desativar, mas eu almocei em Chernobyl, tanto que eu vi algumas, como vocês podem ver, esse braço meu aqui, ó, é um pouco uma sacanagem. Mas olha que posição estratégica. É interessante esse mapa, ó, que dá para vocês verem onde fica Chernobyl, que ele é bem no meio, né, da Europa. Fica meio que no meio ali. Como é que tá com a guerra lá hoje? Hoje está proibido, João, não pode mais ir, infelizmente. Com a guerra que está rolando da Rússia e da Ucrânia, a Rússia invadiu e tomou aquela região, que era da Ucrânia, 100% da Ucrânia, então está sob domínio deles e o turismo no momento não está acontecendo. Então, além de você não poder tocar nos cachorros, você parece que não pode sentar no chão também? Não pode sentar no chão. Eles aconselham você a não sentar no chão porque o que acontece? Quando houve a explosão, o vento levou a radiação para vários lados. Então tem lados que tem muita radiação, tem lados que não tem muita radiação. E para você saber, a gente usa isso aqui, que é o medidor Geiger. Esse aparelhinho, ele mede a partir de 0,3 de radiação, começa a ser perigoso. Até 0,3 é tranquilo. Ali deu 0,31. Você viu, né? Aí começa os momentos de nervosismo lá, começa ataque cardíaco aqui. Então, tiveram alguns momentos que dava 3, 4, eu falava, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. E a comida, como é que é? Você tinha medo de comer lá? Eu fiquei com medo de comer. Eu não queria comer. Quando eu fechei esse tour, eu não comprei o alimento. Eu falei, não, eu não quero a comida. Aí, chegando lá, eu falei, quer saber, eu vou provar. Vi tanta gente comendo e vivendo, que eu falei, só se vive uma vez, né, gente? Onde você ficou hospedado?
Eu fiquei hospedado em Kiev, na capital da Ucrânia. Você foi é distante? Quanto tempo de carro? E deu 1h30 mais ou menos para chegar lá. Não é tão longe. Não é muito longe. Em Chernobyl existia um tour na época que você poderia dormir. Você poderia acampar em Chernobyl, tem uma área lá que é mais isolada, que não tem muita radiação. Então tu pode pegar, dormir lá, literalmente acampar lá e continuar explorando mais a área. Esquece. Eu confesso que um dia é suficiente, né, gente? Acho que um dia tá bom, né, João, para conhecer. Não, tá doido. Para explorar. Isso aí eles dão para você um medidor de... Isso aqui, ó, ele mede sua radiação. Então, quando você coloca, antes de você entrar, você coloca, e no final do dia você entrega, e eles dizem para você o tanto de radiação que você recebeu. Ó, esse lugar aí era bem radioativo. E você vê que virou muito mato, muita floresta, porque como foi abandonado o local, as pessoas não moram mais lá. Quando o governo falou... Olha como era a cidade antes. Era uma cidade linda, né? Era para ser a cidade modelo. Então, eles tinham o prédio da prefeitura. Eu cheguei a visitar uma piscina olímpica. Eles construíram uma área de lazer incrível. Tinham mercados. Na época, uma coisa curiosa, isso aí é um mercado. Uma coisa curiosa é que você tinha que levar suas embalagens dos mercados da União Soviética, né? Então, você queria arroz, você ia com o saco, eles enchiam de arroz. Você queria óleo, você ia com a lata de óleo, eles enchiam de óleo. Não haviam igrejas. Se você queria casar, você não podia casar em igreja, tinha que casar aí na prefeitura. Então, assim, haviam várias coisas diferentes na cidade. Mas é uma tristeza, porque era uma cidade linda, né? Ela estava numa localização bem legal, lá no meio da Europa e tal. E quando ela explodiu, a localização era tão próxima de outros países que não só chegou na Ucrânia, né? A radiação chegou na Rússia, na Bielorrússia, chegou até um pouco nos Estados Unidos e no Canadá. Chegou muito longe. Na época que você foi para a Ucrânia, aí sem falar de Chernobyl, olha essa piscina. Você foi em que ano? Fui em 2019, final de 2019. Já, pelo papo que você sentia, as pessoas já tinham medo, um receio de existir um conflito, porque já tinha acontecido numa parte específica da Ucrânia, já estava acontecendo. Mas na cabeça da população, acho que não sei, na tua interação, já sentia isso? Não é uma novidade, né? Acho que esse conflito não é uma coisa que aconteceu do nada. Porque antes estava na Crimeia, que era uma região específica. Exato. A Crimeia já estava há anos, né? Numa luta ali, numa guerra que estava acontecendo. Mas eu acho que ninguém imaginou que ia ser uma coisa tão grande, sabe? De envolver o país inteiro. Eu acho que eles estavam pensando mais naquela dúvida. A Crimeia vai ou fica? Como é que vai ser? E aí, quando realmente foi declarada essa guerra, acho que ninguém imaginou que ia estar acontecendo até agora, né? Acho que muita gente até imaginou que ia ser uma coisa de poucos dias e, no final, já passou aí de mais de ano, infelizmente. Qual que é o próximo lugar que você vai visitar? Próximo lugar, agora estou indo para os Emirados Árabes, Oriente Médio, África e Estados Unidos. Então, vocês aguardem e me acompanhem lá no Estevão pelo Mundo, hein? Que tem muita viagem chegando por aí. Qual país da África você vai visitar? Cara, eu vou visitar o país mais pobre do mundo. Qual o nome? Quem adivinha? Vocês chutam alguma coisa? Qual? Qual país na África vocês chutam? Etiópia, falaram. Não. O Haiti é perigoso. O Haiti, aliás, agora começou uma guerra louca no Haiti, né? Não sei se vocês viram. Voltou? Tá super sério. O Sudão do Sul também é bem perigoso. Mas Serra Leoa, não. Serra Leoa também é perigoso, mas eu tô indo pra Djibouti. Djibouti? Já ouviu falar? Não. Eu vou falar um país pequenininho. Vocês conhecem Djibouti? O país de Djibouti, eu vou rodar uns países bem legais na África que eu vou mostrar pra vocês. Vai ser bem legal essa aventura pela África. Depois vou pra Ásia também, mas tô dando muito spoiler aqui já, né, João? Quem quiser vai lá no Estevão pelo Mundo e me acompanhar. Então, Estevão, maravilha. É o seguinte, próximo país, quando você voltar pra gente, a gente quer que você conte mais e mostre aqui também. Com certeza, minha amiga. É só chamar que a gente vem bater papo. Maravilha, Estevão, nosso parceiro. Valeu. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.